Obrigado, meu Pai, por estarmos aqui mais um dia iniciando na Tua presença, na Tua casa. Estamos aqui, meu Pai, em mais um início de Casa Firme, que é o projeto que saiu do coração do Senhor para que a nossa casa, para que a nossa família seja edificada na Tua presença e a base da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor derrame, meu Deus, sobre cada um de nós, do Teu Espírito. E para cada dia, para cada situação, para cada tempo, meu Deus, o Senhor nos dá um Espírito para fazermos aquilo que o Senhor aprova, para darmos ao Senhor condições. Do Senhor, meu Deus, vir ao nosso encontro, do Senhor fazer a obra, da obra, meu Pai, que o Senhor começou e por algum motivo foi interrompida, não por causa do Senhor, porque o Senhor não quer ou não pode fazer, mas porque nós às vezes nos afastamos, passamos a olhar para outra direção e a fazer outras coisas, tiramos a mão do arado, recuamos, retrocedemos. Eu peço que o Senhor ajude aqueles que pararam, que se desviaram, aqueles que se perderam, aqueles que desanimaram, a levantarem-se, como o Senhor tem nos falado esses dias. O Senhor mandou, logo no começo dessa semana, desperta, ó tu que dormes, para que a luz de Cristo possa resplandecer na sua vida. E o Senhor tem chamado pessoas que estão acomodadas, pessoas, meu Deus, que tomaram direções, caminhos, em que o Senhor não as acompanhou. E por isso, meu Deus, o resultado e o que elas encontraram no fim desses caminhos não foi algo que provém do Senhor, não foi algo bom. E eu peço que o Senhor traga-as de volta para o teu caminho, ilumina. Eu peço que o Senhor venha mostrar, meu Deus, e cumprir com a Tua vontade, e a Tua palavra nos ajuda, a Tua palavra nos coloca de volta no caminho, nos faz ver e viver aquilo que até então, meu Deus, não víamos, não vivíamos. Eu peço que a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós, nos dá Espírito, Senhor, derrama sobre nós do Teu poder, nos leva, nos guia a vermos, meu Deus, e a vivermos a Tua glória, como o Senhor tem para nós. Eu peço poder, unção, eu peço que todo este trabalho, agora, que seja cada palavra minha, cada louvor, cada intercessão, cada momento, meu Deus, que nós passarmos na Tua presença, que seja conduzido pelo Espírito Santo. Que o Teu Espírito nos guie, nos conduza, que Ele nos abençoe, que o Senhor esteja conosco e faça a diferença que está escrito, que veríamos na vida do justo e que não veríamos na vida do ímpio, que venhamos, meu Deus, receber e viver de acordo com a Tua palavra. Eu consagro todo esse período de 25 horas, mais de um dia, meu Deus, investindo na nossa vida espiritual, para que o Senhor se agrade de nós, e que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor, meu Pai, nos inspire, que o Senhor, meu Pai, traga revelações para nós por meio do ouvir a Tua palavra, que o Senhor unja cada um que passar, que entrar, que dedicar, meu Pai, tempo a ouvir o Senhor, a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a cada um. Eu oro, meu Pai, e declaro bênçãos sobre esse trabalho, sobre esse projeto Casa Firme, sobre esse dia, sobre cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos sustente, que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética,
para 2024. Diga: a unção de Josué está sobre mim, e eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Já lembrando, né, a todos os homens que neste sábado nós temos os 300 valentes às 15h, 15 horas, com transmissão ao vivo, direto lá dos Estados Unidos, pelo Bispo Murilo, e todos nós, claro, estaremos aqui fazendo parte desse crescimento em nome de Jesus. Então, você não está convidado, os homens estão convocados a estarem aqui e fazerem parte desse trabalho. Vamos primeiro aqui para Marcos 11, 22. Respondeu Jesus: tenham fé. Em quem? Em Deus. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. A vida da gente, às vezes, o problema que nós vivemos é um problema de comunicação. E o problema de comunicação é um problema de interação. Imagina, né? Esses dias algo que eu não vivi, mas acompanhei. Numa transportadora, com vários setores, a pessoa que libera, né, os carros, liberou um carro, atipicamente, com um valor assim considerável de mercadorias, para uma região, né, uma região que não se costumava fazer as entregas. O motorista, né, a ponta, né, aquele que sai para fazer as entregas, recebendo uma ordem do seu superior imediato, pegou e foi fazer as entregas. Tinha um valor considerável, né? Um dos clientes dessa transportadora, quando a pessoa chega ali na região, né, ela é surpreendida e roubada aquela carga. Quando vai se analisar, aquela pessoa, vamos dizer assim, um encarregado, deu uma direção, mas o encarregado não recebeu essa direção do seu diretor. Então, passou-se a querer saber, mas quem mandou fazer a entrega? Quem mandou ir para aquela região? Quem mandou ir para aquele lugar? É o que acontece, é o que essa palavra está falando. Nós, por exemplo, às vezes dizemos palavras maravilhosas. Olha, vai dar tudo certo. Esse vai ser o melhor fim de ano da minha vida. Em nome de Jesus vai ser mesmo. Olha, vai acontecer tal coisa. Mas, de repente, só esse encarregado está falando. Tem coisa que eu até, de repente, estou pegando. O motorista. Mas o diretor, está falando? Pode entregar lá. Eu garanto, eu assumo. Né? Deixa eu não sei como é que funciona, mas deixa eu assinar isso aqui. Pode ir, está certo.
E por que que isso acontece conosco? Esse é um problema de comunicação que a gente tem. Tem coisas que a gente está fazendo, está falando, né, de duas maneiras erradas. Primeiro, a gente está falando o que é bom, a gente está falando o que é certo, mas está apenas falando, né? Enquanto alguém me move, e alguém de fora me move, o pastor me move, o pregador me move, o ambiente, naquele momento em que eu estou nele, me move. Por exemplo, a igreja é esse ambiente. Faço declarações, isso individualmente, isso coletivamente, né? Põe a mão no ombro do seu irmão aí do lado, abraça o seu irmão aí do lado, fala para o seu irmão aí do lado isso, vai ser isso, vai acontecer isso, que você já está em tal condição. Eu posso falar, mas eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E lá nós primeiro lemos, está escrito assim, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. No programa de segunda-feira, tem um momentinho lá, antes de falar de Naamã, que a bispa fala assim, você tem que acreditar. Aí ela diz assim, mas você tem que acreditar na coisa certa. Todos nós acreditamos. Você acredita? Quem acredita aqui? A pergunta é, Ô povo sábio, né? Em que você acredita? Jesus deu uma ordem clara, tenham fé em Deus. A gente vê que é fácil as pessoas, alguém assumir esse lugar na vida das pessoas. É incrível. É incrível como um evento que é falado, noticiado, que é ali comentado, ele toma a dianteira da fé das pessoas. Eu tenho percebido, por exemplo, né, o espírito desanimado de algumas pessoas que contavam e apostavam suas fichas da vida no resultado de uma eleição. Essas pessoas, algumas inclusive, são tolas. Dado que elas conhecem a palavra de Deus, traduzindo por uma expressão feia, mas que elas precisam, algumas precisam entender isso, burras. Porque a gente não fala que sábio é o que aprende com os outros. A pessoa vê o acerto ou erro dos outros, aquilo para ela é suficiente. É ou não é? Inteligente é aquele que aprende com as suas experiências, sejam seus acertos, seus erros. O que eu fiz que funciona, eu mantenho, continuo fazendo. Mas o que eu fiz que não funciona, o que eu faço? Eu paro, eu mudo. Opa, eu considero, isso aqui não funcionou, isso aqui não deu certo, isso aqui não foi bom, isso aqui não... Então, por exemplo, quantas pessoas tiveram decepções enormes e, sabe, colocaram, a vida delas não parou literalmente, mas muito parou por conta de uma eleição em 2022. Agora, de novo, a mesma pessoa é capaz de fazer a mesma coisa, cometer o mesmo erro e depois ter a mesma reação ruim, negativa. Então, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas constatando algo que algumas pessoas estão sendo, elas estão sendo tolas. Porque tem gente que tem fé em alguém. Tem gente que tem fé nesses movimentos econômicos.
Ah, tem isso. Ah, não tem mais. Ah, vai sair isso. Não vai sair mais. Ah, esse ano não vai ter tal coisa. Há uma notícia. Há uma situação. A pessoa coloca a fé dela naquilo. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, tenham fé em Deus. E Deus comunica comigo e com você por uma coisa, a palavra dele. Eu estou falando desde segunda-feira, eu vou falar até o fim da semana. A palavra de Deus tem que ser o evento da minha vida. Está entendendo? Não pode ter uma notícia boa, maravilhosa. Não pode ter um acontecimento na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu setor, que tenha mais peso para mim do que a palavra de Deus. A palavra, a mensagem do Senhor tem que ser o movimento da minha vida, tem que ser o evento da minha vida, tem que ser o ponto alto da minha vida. Nada pode ter o mesmo peso para mim, de me fazer fincar minhas estacas, firmar ali o meu território, de me fazer mover. Lembrando da palavra que nós lemos ontem, e vale repetir, que eu ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então, eu me movo quando eu vejo a mão de Deus se movendo sobre mim, que é o que muitas vezes a gente chama de nuvem. A nuvem está se movendo para a minha vida? Tá, eu me movo. A nuvem parou, o que eu faço? Eu paro e fico. Houve situações lá no deserto que o povo ficou anos. Por quê? Porque o que tinha em cima deles? A nuvem ficou ali, parada. E aí a gente precisa ver se não é um vício meu. Tem coisa que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Não, eu tenho que mudar. Não, eu preciso de mudança. Eu quero as mudanças que Deus estiver. Se Deus não estiver numa mudança, qualquer que seja, mudança de... a mudança de lugar, a mudança de setor, a mudança de um comportamento que, de repente, as pessoas não entendem. Se Deus não estiver naquela mudança, ela não é bem-vinda, ela não vai ser benéfica e ela não vai dar resultados bons. Tanto que a mudança que a gente sempre usa como exemplo é a mudança de Noemi. Ela mudou, não mudou? A ela e a família dela lhe pareceram bons? Pareceu. Foi bom? Não. Por quê? Deus não estava naquilo. Mas ainda como Noemi. A palavra que nós temos essa semana, aliás, a palavra que nós temos esse mês, não é uma palavra para aqueles que não deram a Deus, para aqueles que não fizeram a coisa certa, para aqueles que não semearam, para aqueles que não pagaram preço, ficarem desanimados. Por quê? Deus está falando desde o primeiro domingo que Ele tem resgate, restituição, e agora neste domingo Deus vem e fala assim, estamos entrando num ano de jubileu. Quer dizer, eu estou zerando a tua vida, e eu estou agora dando a você a oportunidade de você agora recuperar, viver, entrar já com um saldo na vida, na condição espiritual, um saldo na tua vida material positivo. Você vai ter agora o que você construiu, o que você segurar, porque eu estou te devolvendo, eu estou te restituindo, eu estou colocando na sua vida e nas suas mãos. Então, não vamos nós agora voltar a viver naquele saldo negativo com Deus. O que eu não fiz para Deus, o que eu não plantei, o que eu não paguei, eu posso ter errado. Deus está falando assim, eu estou zerando, da minha parte. Deus dizendo, eu estou zerando. O que você vai fazer agora? Como que você vai agir agora? E aí vamos falar de novo de comunicação. Vamos aqui para Gênesis 26. Versículo 6. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha
irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Você que conhece já a história, né? Aconteceu algo muito semelhante. Com quem, gente? Abraão era o que de Isaque? Então, lembra que eu dei o exemplo agora há pouco da transportadora? Que a gente falha muito nessa comunicação. Quanta coisa que a gente tem algo que está interrompendo, tem algo que está impedindo que a nossa vida, tem algo que está impedindo que o que nós estamos recebendo flua em todas as áreas da nossa vida, por todas as condições que nós temos. Essa que é uma. Eu vejo, inclusive por mim, e é uma coisa que a bispa ainda falou esses dias, né? Ela vem falando muito isso. Mas não lembro qual foi o trabalho que ela falou, se foi numa reunião que a gente teve ou se foi no culto de domingo agora, não lembro. Acho que foi numa reunião que a gente teve. Nós precisamos ter isso aqui bem claro e definitivamente colocarmos fim. O que ainda na minha vida se repete porque eu ainda penso com a cabeça de alguém? E essa fonte aqui é uma das fontes mais constantes, é uma das fontes mais repetíveis que a gente vê. Pensar com a cabeça de quem, gente? Eu queria falar assim, pensar com a cabeça do Abraão, mas não. Aqui no caso a gente pensa com a cabeça do pai, igual Isaque fez. Mas que coisa, né? Às vezes a gente não tem os acertos. A gente não tem as ousadias. A gente não tem aquelas atitudes dinâmicas. Mas a gente repete as inclinações. A gente repete esses erros. Quantos de nós? Eu sempre falo isso. No meu caso, esse ponto eu falo com relação a um tio que eu tive. Que algumas coisas que eu achava terrível nele, eu convivi um tempo com ele, contra o meu gosto, contra a minha vontade, mas algumas coisas que eu achava terrível nele, depois eu não via, mas eu percebi depois que se tornou um comportamento meu. Algumas coisas que ele falava, algumas coisas que ele, como ele se comportava. Até o dia que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu percebi, opa, eu estou fazendo isso aqui igual. Eu estou tendo o mesmo tipo de comportamento. E eu preciso agora, com essa palavra aqui, porque aí eu entendo, por que tem coisa que eu até estou declarando, eu estou falando, né? Mas não está chegando onde tem que chegar, não está se cumprindo como deve se cumprir. Porque eu ainda estou pensando com a cabeça de alguém, eu posso estar pensando com a cabeça do meu pai. E eu não vou dizer involuntariamente, porque a gente sempre tem a opção de consultar Deus em tudo que vai fazer. Deixa eu pensar, Deus está nisso? Isso é o que eu devo fazer? Deus vai me aprovar? Deus vai se agradar de mim? Ou
eu apenas estou fazendo isso porque já está dentro de mim, porque eu vi tantas vezes, porque eu ouvi tantas vezes meu pai falando, minha mãe falando, um irmão falando, uma pessoa com quem eu convivi, com quem eu trabalhei fazendo. Nós não vemos aqui o Isaac, ele se preparando, ele arquitetando, de repente a situação apareceu, diga comigo, saiu. Por que saiu, gente? Porque estava dentro. Então esse é um momento que você precisa analisar as últimas vezes que você teve um comportamento de mentira, por exemplo. Que tem gente que não é que a pessoa ela é deliberadamente um mentiroso. Não é assim, não é uma coisa que você fala assim, ela já vive com aquele pensamento, eu vou mentir, não. Mas quando ela tem uma pressão de algo que ela ainda não tem definido dentro dela, algo assim, sabe? O que eu tenho que ter definido dentro de mim? Eu vou pagar o preço certo. Eu vou agradar a Deus. As coisas têm dificuldades, as coisas requerem sacrifícios da nossa parte, sim ou não? Mas eu vou pagar o sacrifício certo, para Deus. Eu vou pagar o preço certo, quer dizer, eu vou agradar a Deus. Ah, mas eu corro risco de perder isso. Deus se agrada? Amém, Senhor. Ah, mas eu corro o risco das pessoas não gostarem. Deus vai gostar? Amém. Ah, mas eu corro o risco de morrer. A verdade é essa. Deus me trouxe para cá. Deus sabe como que a minha mulher é. Não foi Ele que fez ela? Hã? Ele não sabe que ela é bonita? Ele não sabe o desejo que ela vai despertar nos demais homens? Sabe ou não sabe? Ah, Deus me trouxe para cá. Será que nos planos de Deus teve alguma parte que Ele esqueceu? Será que Ele não considerou? Deus não é como nós. E às vezes a gente tenta cobrir Deus. Não, eu vou cobrir essa área que Deus deve ter esquecido. Deus sabe de todas as coisas. O Abimeleque olhou, viu Isaac acariciando a mulher dele de uma maneira que não dava para ter dúvida. Eu imagino como é que ele estava fazendo com a mulher dele, porque o Abimeleque estava ali, vê que ele fala assim, na verdade, ela é mulher dele, não tem, desse jeito aí, não tem como, não dá para ficar uma margem. E assim, a mentira aparece, sabe, aquilo que você pode ter, assim, coberto de uma maneira que até um tempo aquilo passou, aquilo ficou, mas ela vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. Então, ali apareceu, e o que o Abimeleque fez com Isaac? Ele era rei. Isaac estava na terra dele. O que aconteceu com Isaac? Qual a perda que o Isaac teve? Muita. Credibilidade. Isso não é pouca coisa. Ele não perdeu terra, ele não perdeu ali patrimônio, mas ele perdeu credibilidade. Isso é muita coisa. Precisava dele ter tido aquela perda? Precisava de ter aquela mancha com o rei do lugar que ele estava, daquele jeito que ele teve? Precisava? Deus tinha para ele aquela perda? Então vamos analisar aqui, que perdas eu venho tendo? Perdas na vida, em qualquer área. Isso aqui é muita perda, viu? Perder confiança, perder credibilidade, perder oportunidade, que não veio do acaso, não veio do além, isso é muita coisa. Ele perdeu credibilidade, por quê? Porque ele não fez do jeito de Deus. Ele não teve para aquele detalhe de toda a situação, ele não teve fé em Deus, ele teve fé numa prática antiga, ele teve fé numa artimanha que o pai dele usou e errou também. E a cada dia nós precisamos. É uma necessidade, gente.
nós precisamos detectar o que eu ainda repito que não é meu, nem meu é. Porque tem coisa que é nosso, a gente acaba desejando, cobiçando, invejando, é coisa nossa, é do nosso tempo, é algo que a gente desenvolveu, mas tem coisa que a gente está pegando de alguém, que está repetindo o que alguém fez, o que alguém falou, como alguém se comportou, em tudo. A maneira como você trata sua esposa, a maneira como você faz, que você age com seus filhos. Quantos que falam, porque meu pai não era isso, e você é, de repente você está seguindo a mesma linha. Meu pai não falava assim com a gente, e você, como fala? Meu pai, uma coisa que eu detectei, essa foi cedo que eu detectei, isso é uma coisa que eu vejo que é uma, como é que eu vou dizer, uma inclinação. É uma inclinação permanente na minha vida, na minha presença. E é uma inclinação que eu tenho tanta consciência que toda vez eu falo que é uma inclinação permanente, porque é uma coisa que eu sempre vejo eu sendo tentado a fazer. E às vezes eu tenho gente do meu lado, gente perto de mim que faz isso. E ainda eu percebo, olha, como que é uma escolha isso. Porque eu cresci assim, e até uma idade, eu era jovem ainda, eu lembro que eu tinha 20 e poucos anos, quando aquilo para mim ficou muito, muito, muito claro. Aquilo para mim, parece que aquela expressão que a bispa usa às vezes, aquilo foi descortinado para mim. Eu não lembro qual foi o dia, a palavra, mas eu lembro que foi num culto, tal, que eu estava, e aquilo para mim, eu falei, não, isso... Se ainda acontece comigo, eu nunca mais me entrego a isso. Isso é uma coisa do meu pai. Sabe aquele tipo de pessoa que você julga e define a pessoa no primeiro contato que você tem com ela, de qualquer maneira que foi esse contato? Às vezes esse contato é visual. Sabe, se eu olhar uma aparência de uma pessoa e, por exemplo, julgar que ela é arrogante, porque ela está vestida melhor do que todo mundo do lugar? Sabe o que é isso? Você tá todo mundo num lugar, está todo mundo numa situação, e a pessoa vem vestida de um jeito. E eu não acho que ela veio adequadamente vestida, que ela devia ter vindo vestida igual eu, por exemplo. Estou vestido simples, né? Estou vestido de uma forma simples. Esse cara aí é arrogante. Ou então o contrário. Tem gente que fica nervosa, você já deve ter percebido, tem gente que fica tensa, nervosa, e dá risada. Não tem? A pessoa está sob pressão, está sob tensão. Às vezes a pessoa, naquele momento que ela está sendo pressionada, tem gente que vai acabando com a ponta dos dedos, tem gente que fica com a perna ali trêmula, tem gente que a voz muda, e tem gente que dá risada. Não tem? Tem gente que você vai falar com ela, a pessoa está tomando uma bronca, a pessoa está assim, ó. Você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa está rindo? É tensão. Às vezes a pessoa vai ser julgada por causa daquilo. Então você vai falar assim, você é assim? Não, já fui. Mas eu vejo que, de várias maneiras, isso é uma coisa que sempre é uma tentação, e sempre eu dou uma resposta contrária. Eu digo, não, eu não defino a imagem dessa pessoa para mim por esse momento, por esse primeiro momento. Eu falo comigo, essa pessoa não é só isso. Ela vai mostrar quem ela vai provar quem ela é. Porque, por exemplo, essa é uma inclinação que eu peguei. Então, eu tenho consciência disso. Então, cada vez que eu tiver uma experiência com uma pessoa, primeira vez, primeiro contato, muito boa, essa pessoa é muito legal. Não, ela fez isso. Eu tenho uma experiência muito ruim com tal pessoa. Essa pessoa não vale nada. Não, ela fez isso. Está entendendo?
porque eu não vou deixar esse espírito, que, aliás, não é do meu pai, isso é uma coisa da família toda. Eu lembro de ver isso aí no meu avô, eu lembro de ver isso nos meus tios, e, claro, pela convivência, isso mais do meu pai do que dos outros, por conta da convivência. Então, está aqui. E a consciência me faz não repetir essa atitude. Como Isaac podia não ter repetido. Podia ou não podia? Quando as 2 vezes que o pai dele fez isso, funcionou? Deu certo? Livrou? Não. Quanta coisa na sua vida hoje podia estar caminhando, devia estar caminhando e não está, porque você está repetindo. O teu pai, o teu tio, o teu avô, o teu irmão, o teu patrão que você teve, que marcou a tua vida. Eu tive 2 patrões, que se eu tivesse repetido o comportamento deles, eu estava perdido. Um especificamente deles, se eu tivesse seguido a linha dele, e isso eu até agradeço muito a minha mãe, porque ela na época me impediu de fazer uma bobagem. Sabe aquele cara que você trabalha para ele? Todo mundo que eu conheci que trabalhou para o cara, não recebia dele. E aquele cara, quando você vai trabalhar para ele assim, ele te vende gelo se você for esquimó. Melhor trabalho, vai ser assim, não, para você, quando você vai lá entrar, ele chega lá e te mostra, isso aqui eu estou colocando para você, não tem, mas para você eu vou abrir essa concessão, e vai ser, meu Deus do céu. E o salário, e o seu recebimento? Vai ser assim. Eu era um garoto ainda, quando eu trabalhei, olha que eu trabalhei naquele lugar ali, não foi... Eram daqueles trabalhos assim que você olhava para a mão, você falava, trabalhei. E não pagou tal, depois eu queria fazer algo, e para a glória de Deus. Queria fazer algo que eu falo, queria pôr minha mão, queria agir de forma irresponsável, inconsequente. E no dia que eu ainda estava saindo de casa, minha mãe, não vai, vou fazer isso, tal, vou orar, vou fazer isso com Deus. E assim, aquilo até me deu um temor, porque ela falou assim, não, filho, deixa que Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Não, põe na mão do Senhor. Não deram 2 meses, o cidadão morreu. E assim, morreu assim da pior forma. Morreu, parece, né, o que dizem, o que falava era uma coisa, mas as pessoas ali de dentro da empresa dizem que alguém foi fazer exatamente o que estava acontecendo. Alguém foi cobrá-lo e deu um susto nele, e esse susto, na verdade, fez ele ter um problema ali e morreu, né? No dia que isso aconteceu, que eu fiquei sabendo ainda, eu pensei, e se fosse eu? Já pensou aquela coisa que você, e se fosse eu? Pensou carregar isso? Já pensou essa história agora ser contada com um final diferente? Você vai, não, eu vou resolver assim, não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Opa, para. Esse é o tipo de coisa também que a gente precisa agora. Você precisa parar. Como você resolve as coisas? Está sendo do jeito certo? Tem Deus nisso? Para humildade, para ousadia, para inteligência, criatividade. Eu vou fazer um versículo aqui, como tem um. Se vocês não têm sabedoria, peça, porém, a Deus, e Ele vos dará de bom grado. Não está escrito isso? Esse é o versículo que existe. Eu vou dizer assim, então, se você não tem criatividade, porque você sempre resolve as coisas da mesma maneira, sempre da mesma forma, e você já viu e agora está constatando que não funciona, peça criatividade, porém, a Deus. E Ele vai te dar de bom grado.
De repente você discute na tua casa, com a tua mulher, com os teus filhos, com os teus pares, seja sócio, cooperador, colaborador, funcionário, parceiros, da mesma maneira, da mesma forma, e não é a tua forma, pode ver que isso aí tem uma origem, tem uma base. Igual Isaac do Abraão. Não está funcionando. Muda. Tem coisa que a gente está tendo esse descortinamento. Olha, eu estou só repetindo. Às vezes eu estou repetindo mas o meu eu que não deu certo, o meu eu que não funcionou, o meu eu que atrasou anos da minha vida. Às vezes a gente se perde. Às vezes você não percebeu que você está voltando a ficar naquela fase de fugir. Fugir. Mentira é fuga, adiar coisas é uma fuga, ter responsabilidades, compromissos e você se envolver com aquilo que vai te entreter, porque tuas responsabilidades, teus compromissos estão numa situação que nada te motiva, não é agradável, então você vai para outra direção, isso fisicamente, geograficamente, mentalmente. E de onde vem isso? De repente você está repetindo um comportamento, um padrão. E eu volto para o início para a gente concluir. Tenham fé em Deus. Não tenha fé em você mesmo, principalmente naquilo que você já constatou. Não tenha fé no teu pai. Não, eu não tenho. Eu nunca disse. Eu nunca disse. Historicamente, eu nunca fui a pessoa que falou assim, não, porque eu faço isso igual ao meu pai, mas eu fazia. Eu não estava falando, mas eu estava fazendo. Está aqui dentro, tem coisa que está aqui. Eu não tiro. Ah, você não orou? Claro, não é que eu orei, eu oro, mas tem coisa que, quando chega na hora da pressão, aquilo vem como primeira opção. Quanto mais eu vivo, mais eu vou detectando quais são as primeiras opções que me aparecem e então eu detecto quais são as bases que ainda existem fortemente na minha vida. Essa do julgamento é uma que eu percebo. Tem uma situação nova, uma pessoa vem assim, é forte. Essa pessoa é isso, eu não. Ela fez isso. Ela não é isso. Eu vou conhecê-la com o que, gente? Com o tempo, não com uma experiência. Às vezes chega alguém e fala assim para mim, né? Coisa que eu já fui covarde. Às vezes eu estou com alguém que tem essa mentalidade que eu estou mostrando para você. E a pessoa está vivendo comigo a primeira experiência. A primeira experiência. Você vê como que o diabo sabe, né? Ele atrai pessoas, né? A gente fala assim, né? Que os opostos se... Mentira. O que se atrai são os semelhantes. Se atrai ou você é atraído por pessoas e a gente geralmente, a vida é assim. Igual existe uma lei da gravidade, o que a gente solta, sobe ou desce? Hã? Vamos fazer o teste? Hã? Olha, é levinho, né? Se eu soltar aqui uma bigorna que pesa 20 quilos, o que vai acontecer? Cair do mesmo jeito. Tudo é para baixo. É ou não é? Tudo desce. Tudo é para baixo. E pode ver, o que a gente é atraído é pelo nosso pior. A gente é atraído. Então, às vezes eu vejo, né? Tem gente, inclusive, que eu já detectei isso. E eu vou lembrar de uma situação. Estava eu e outra pessoa ali, tal, em algo, e a gente teve a primeira experiência com alguém. Terminou aquela experiência, né? A pessoa causou uma imagem estranha, vamos dizer assim. E aí terminou, a pessoa que tinha uma proximidade maior comigo, a pessoa falou assim, você viu? Essa pessoa é isso, né? Eu disse assim, vamos ver.
Na hora, aquilo era só para eu concordar, ser covarde, né? E dizer assim, concordar com ela, aquilo já estava nela, já estava em mim também, né? Aquela primeira opção, essa pessoa é isso, essa pessoa é de tal maneira. A pessoa disse, você viu? Tal pessoa é isso, né? Falei, vamos ver. Essa foi uma experiência que não foi boa, mas vamos ver daqui para frente. O que vai sair dessa pessoa? O que ela vai mostrar no dia a dia, né? Eu falei assim, talvez ela também não teve a boa impressão da gente, né? Porque cada um aqui estava defendendo o seu. Sabe aquela questão que você entra? Se você no seguro quer ter alguém, toma. Então, cada um ali vai tentar segurar o que é seu. Então, a pessoa está lá na razão dela, eu estou na minha. E eu não posso dizer que ela, na razão dela, está sendo ruim, leviana, que ela é maldosa, que ela é sem caráter. Mas a tentação está aqui. Mas junto com a tentação, a Bíblia diz que o Senhor também dá não sobrevirá sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação também vos dará o escape. A gente está recebendo aqui escape hoje. Aqui nós estamos recebendo condições de não dizer mais que a Rebeca é nossa irmã. Você não precisa mentir para se safar. Você não precisa taxar as pessoas de tal maneira. Você não precisa ter esse comportamento de fuga como você tem quando você é pressionado. Não, assuma. Faça, resolva, creia. Mas não creia com a boca, é como Jesus nos ensinou, creia em Deus. Então, a oração que você fizer, faça uma oração inteira, completa. Não pode ser só o encarregado falando para o motorista, tem que ser o dono da empresa, o diretor, está aqui, ó. Não, eu vou fazer uma oração que eu já acredito, eu acredito já. Aqui dentro, antes de sair da boca, eu já estou acreditando que Deus é que colocou essas palavras, que me inspirou, porque eu ouvi a palavra de Deus e na palavra dele Ele mandou pedir, Ele mandou buscar, Ele mandou bater, então meu coração se enche, a minha boca fala, e essa é a única opção que eu assumo. Aquela que começa e termina em quem, gente? Em Deus. Com isso, no meio do caminho, no começo do caminho, ou no fim do caminho, eu tenho o escape para ir tirando as demais opções que não procedem de Deus. Aquelas como a opção que Isaac fez, o que procede do meu pai, o que procede da minha mãe, o que procede ainda do ambiente em que eu cresci. Isso fala ainda muito, isso grita às vezes. Isso grita. Você vê pessoas que não têm que provar mais nada a ninguém, mas tem gente que vive querendo provar algo para um grupo de pessoas. Por quê? Porque aquilo veio daquele lugar onde a pessoa cresceu, onde ela esteve, onde ela tanto foi, desprezada, foi rejeitada, então agora ela precisa afirmar que ela se tornou. Tá? Não. Você deve a Deus, né? Como se diz, todo mundo deve a alguém? Sim, todo mundo deve algo a Deus. Depois de Deus, tem um grupo que em cada um aqui é de um tamanho, que é a sua família. A esse grupo você deve. Deve satisfação, fidelidade, honra, comprometimento, e aí depois vai tendo os níveis, né? Mas tem gente que tem pessoas que gastam uma energia, uma força, mas não deve nada. A única coisa que a Bíblia diz que a gente deve sempre às pessoas é o amor. Satisfação, mostrar quem você é, quem se tornou, quem manda ou não manda. Isso não, isso é bobagem. A gente tem que ter uma vida olhando sempre e nos baseando na vertical, olhando para Deus. Dando a Deus condições. Recebendo de Deus. Você está tendo condições agora de se renovar, de mapear pensamentos, bases que você tem, mentais, emocionais, comportamentais,
de identificar agora, como eu estou dizendo para você, às vezes, um exemplo que você ouve, isso te leva e te abre assim, sabe, um campo interno de visão. Olha, isso aqui eu também ainda, por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? De onde veio? Por quem ou quando começou? Você consegue identificar, e agora você passa a estar no controle e entregar o controle a Deus. Eu não quero que alguém me julgue pela primeira impressão que tem de mim. Pode me julgar, eu não tenho esse controle. Mas eu não quero, porque pode ser que a primeira impressão, por exemplo, uma imagem que às vezes alguns jovens têm de mim, jovens da igreja, de hoje, é uma imagem um pouco exagerada. Por quê? Porque alguns deles, quando eram adolescentes, que às vezes a mãe, o pai, tinha problema na escolinha, aquela coisa, não resolve, faz uma bagunça, tal. Tanto a tia Rê, como às vezes a mãe, geralmente a mãe, né, isso quando faltava o pai, trazia para quem resolver? Hã? Não, aí como é que você resolve? Ô, amiguinho, é isso aí, que legal, vamos fazer assim. Como é que tinha que resolver? Rapaz, o que é isso? Por que você está agindo assim? Ô, rapaz, o que você fez lá? Rapaz, ó, a professora está falando aqui que você fez isso de novo. Então, ó, esse cara aí é o bravo, é o chato, é o que só fala aquilo que a gente não quer ouvir. Esses dias ainda falando com alguém que agora está na fase do casamento, falou assim, não, que eu falei, porque, né, às vezes eu falei assim, ó, a culpa foi minha, de você, a gente só ter conversa bacana, a culpa foi minha. Não, eu falei, então, mas é a imagem que forma. Isso, tantas pessoas, te dei um exemplo aqui, mas te dei o do Isaac, te dei o meu, e agora é importante que você mapeie os seus desse. O que você está reproduzindo aí? Olha que para dizer uma coisa como essa aqui não é fácil, hein? O que você está reproduzindo do Abraão que não é para reproduzir? Mas até o Abraão teve coisas que não devem ser copiadas. É ou não é verdade? Até o Abraão. Então você talvez é aquela pessoa que, diferente de mim, né, eu não fui o Isaac que teve um Abraão. Né, eu não tenho, nossa, eu tenho tantas coisas aqui para falar de honra, de orgulho. Não tenho. Eu tenho vários exemplos aqui que eu poderia dar, de coisas que não é que o meu pai foi ruim ou mal, eu creio que é o que ele recebeu do pai dele, que deve ter recebido do pai dele, e assim a gente só, tem coisa que a gente não faz nenhuma força para transferir. A gente é o que é e transfere. Está entendendo? Porque você é uma pessoa, você se tornou uma pessoa no que você fala, como você age, como você reage, a maneira como você se comporta diante das coisas. Quantas pessoas aqui não têm coragem de falar as coisas na frente, para a pessoa realmente a quem ela está endereçando palavras, adjetivos, a opinião dela? Por que age assim? Porque cresceu num ambiente onde via o pai com um tio, o pai com um amigo, falando de outra pessoa que não estava presente. A mãe com as tias, a mãe com as tias, as cunhadas falando de outras, quando elas não estavam presentes. Aquilo se tornou um padrão para a pessoa. Então ela passou a fazer isso depois também. Ela passou a levar conversas que deviam ser públicas para lugares onde as pessoas não fazem parte. E esse não é um comportamento bom também. E é uma coisa que deve ser mudada. Eu não quero isso, eu não faço. Eu não quero ser a pessoa que perde credibilidade, não vou mais mentir. Não vou mais colocar a minha confiança, né, numa situação que não é verdade. Eu não quero mais ter uma situação que eu estou falando e não estou vivendo, então eu vou me inteirar. Como Deus disse para o Abraão, seja íntegro. Deus não pode estar só na minha boca, principalmente quando eu estou na igreja, quando eu estou no culto, quando tem alguém dizendo assim, repita comigo, eu vou fazer isso, eu tenho isso, minha vida é assim. Não. Deus precisa estar no centro da minha vida, no meu coração.
Deus está falando com cada um de nós, para que mudanças aconteçam, comportamentos sejam mudados, para tentações que eu não percebia, que agora eu use o escape que o Senhor me dá. O escape é a verdade, o escape é a palavra, o escape é a atitude certa, o escape é pagar o preço que tem custo, que tem sacrifício, mas é o preço que depois vai ter boa recompensa, e a recompensa permanente. Não viva por recompensas imediatas e passageiras, como Esaú. Esaú chega naquele dia, num dia que ele não teve sucesso, não tinha comida, o irmão dele tinha acabado de preparar aquele caldo vermelho, me dá um pouco aí do seu caldo, e o irmão, vendo valor na coisa mais importante da vida dele, diz assim, então me passe o seu direito de primogenitura. Olha a expressão dele, de que me vale essa primogenitura? Então me dá o seu direito, tá bom, é teu agora. Ali naquele momento ele deu, mas depois ele tentou recuperar com lágrimas. Recuperou? Não. Então, esse é um modo, é um jeito inconsequente de viver. Tem gente que é inconsequente, era inconsequente, ainda é inconsequente. Isso deve ser mudado. Por que eu acho assim? Acostumei a viver com gente que fala assim, uma expressão que a gente não usa. Nunca mais usa essa expressão. Nunca mais. E olha que para eu dizer a palavra nunca, eu penso, hein? Eu não penso uma vez para usar a palavra nunca. Eu paro. Toda vez que vem nunca para mim, eu falo, peraí, por que eu vou dizer nunca? Esse nunca cabe aqui? Nunca mais usa a expressão, eu não tenho nada a perder. Você não tem nada a perder? Você não tem nada para perder? Não tem? Então é verdade quando a gente fala, eu não tenho nada a perder. Nunca mais usa isso. E quantas pessoas que, no momento que é provocada, numa discussão, né? Eu não tenho nada a perder. Opa, eu tenho. Eu tenho muito a perder. Então, de onde vem o nada? Eu não tenho nada a perder. Vem de nós? Você está vendo como a gente pega as coisas? Isso não vem de nós. Eu fico pensando, eu já parei e pensei, de onde saiu essa expressão a primeira vez? Né? Devia ser do quê? De um indigente? De uma pessoa que vivia na rua? Sabe, às vezes eu imagino, alguém tentou conter uma briga, alguém estava fazendo uma coisa muito ruim, e ali a pessoa que estava na rua, no fundo do poço, doente, prestes a morrer, né, não acreditava em Deus, em nada, deve ter dito, né, alguém chegou, não faz isso, fulano, não, fulano faz isso com a sua vida. Aí a pessoa deve ter falado, e nem ainda assim ela falou verdade. Eu não tenho nada a perder. E aí quantas pessoas irresponsavelmente, porque palavras têm poder, saem aí repetindo expressões como essa. Não, eu vou porque eu não tenho nada a perder. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem outras expressões aí também, que a gente repete do pai, do tio, do vô, do irmão, do cara da rede social que a gente está assistindo, e que a gente não pensa. Eleva os teus olhos e os teus pensamentos ao Senhor. Deixa a palavra. Nós temos ouvido que a palavra está determinando. A palavra está limpando, a palavra está zerando. E a palavra tem que agora te ajudar a escrever uma nova história. A gente está recebendo de Deus isso aqui, ó. O que é isso aqui? Tem gente que há dias atrás estava com um monte de sujeira, imundície, rabiscos. A folha estava vermelha, de tudo que era coisa negativa. Deus está te dando uma folha em branco. Deixa agora o que vai conter na tua história, na tua vida, na imagem, a nova imagem do Filho de Deus e não mais só da criatura. Deixa agora que Deus te ajude. Deixa Deus ser a tua base, a tua fonte.
Deixa Deus ser a tua origem para que você agora não reescreva, mas escreva algo do zero mesmo, algo do início. E não só fique pegando e copiando coisas, garranchos, rabiscos, coisas que você se envergonhou, coisas que você não quer mais na tua vida, trazendo elas de volta. Essa atitude do Isaac, ela leva todos nós a refletirmos ao que não cabe mais, ao que nós não vamos mais perder, porque não vamos mais repetir. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, as mãos no seu coração. O que você aí agora, depois de ter ouvido, a primeira coisa que essa palavra ela nos comunica, que nós devemos crer em Deus. Zera também a fé que você tinha no sistema, a fé que você tinha numa pessoa. Se é um tempo que Deus está zerando, siga Deus nas suas obras. Zera também, tem coisa que você tem que zerar. Gente, tem coisa que a gente sonha que seja zerada na nossa vida, e tem coisa que é só a gente mesmo zerar. Zerar. Não, eu vou começar de novo isso aqui. Eu vou começar de novo. Nessa semana eu já vi gente que Deus trocou. Gente que tinha já uma condição, um contexto bem conturbado, sabe, bem corrompido, bem vergonhoso. Deus tirou a pessoa de um lugar e colocou em outro onde ninguém conhece ela. A pessoa falou comigo, foi literalmente, Deus zerou. Falei, então agora não escreve a mesma história de novo. Então começa agora fazendo diferente. Vigia. E você que diz, não, eu estou no mesmo lugar, no mesmo contexto, acompanhado das mesmas pessoas. Eu digo para você, não tenha fé no lugar, nas pessoas, no contexto, tenha fé em Deus. Pega a palavra e crê na palavra, que a palavra ela vai se cumprir, ela vai se materializar na sua vida, e até aquilo que você não tem controle, pela tua atitude, pelas tuas palavras, pela tua postura de fé, Deus vai mudar o que você não pode. Deus vai mudar corações que você não pode mudar. Deus vai quebrantar os que você não pode quebrantar. Já tentou com a força do braço, já tentou com manipulação, já tentou com mentira, não conseguiu, e não podia mesmo conseguir, está certo. Mas Deus pode quebrantar esses corações. Deus pode fazer, a Bíblia diz. Tem pai, tem filho, por exemplo, que um faz de tudo para conquistar o outro. Eu vejo de tempo em tempo na igreja, principalmente essas situações, né? Que às vezes o pai vem, se converte, mas ainda é novo convertido, tem coisa que ele sente, mas ainda não sabe. Né? Porque você vem num culto, ouve uma palavra, uma mensagem, aquilo naquela hora te vem, te conforta, te dá um calor mesmo, um acalento. Eu vejo às vezes, eu já vi pais que compraram coisas, que mandaram dinheiro para o filho, que tentaram uma aproximação de um jeito, e aquilo não fluiu, aquilo não deu em nada, aquilo não aconteceu. E aí passa um tempo, sem a pessoa fazer nada, inesperadamente, vem uma mensagem de perdão, vem uma ligação, uma visita é recebida, inesperadamente, a pessoa dizendo, pai, eu quero isso, pai, eu quero estar junto, eu quero estar com você, olha, aquele filho que estava buscando, de repente aquele pai aparece, uma outra atitude, uma outra postura,
Quem fez isso? Qual foi a atitude, o presente? Qual foi o valor financeiro? Qual foi a conversa? Não foi Deus que colocou lá dentro do coração algo que o homem não pode colocar. Mas por que Deus colocou? Porque aquela pessoa que por um tempo fez, agora creu, confiou em Deus e creditou a Deus essa mudança. Senhor, vai ser no teu tempo. Eu estou aqui, Senhor, eu estou em paz, eu confio. Vai ser no teu tempo, e no teu tempo vai ser perfeito. E quando o Senhor fizer, vai estar feito, e vai ser bem feito. Creia no Senhor. É o que Jesus disse, creia em Deus. Se você crê em alguma coisa aí, seja qual for a área da sua vida, não, agora eu fiz isso, agora eu comprei tal presente, dei para minha esposa, eu creio que isso aqui agora vai, não, creia em Deus. O que vier à tua mão para fazer, faça, porque você tem que fazer o que é bom, o que é certo. Mas crê em Deus. Se encha da verdade. Elimina da sua vida cada ponto que a palavra trouxe clareza, luz às suas trevas. Cada ponto que você percebeu, isso aqui é do meu pai, não cabe mais na minha vida. Isso aqui é da minha mãe, não cabe mais na minha vida. Isso aqui é do meu tio, não cabe mais na minha vida. Isso aqui é daquele ambiente onde eu cresci, não cabe mais na minha vida. Isso aqui é daquele ambiente onde eu passei muitos anos trabalhando, estudando, prestando um serviço. Eu fui contaminado por aquele espírito. Isso não cabe mais na minha vida, eu não repito mais. Eu não vou agir dessa forma. Eu não repito mais essa atitude, esse comportamento. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, agora, em nome de Jesus, a tua ajuda. Eu me apego muito, Senhor, naquela palavra que diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nada, Senhor. E eu conto, eu quero, meu Deus, eu peço a tua ajuda. Para cada mudança que o Senhor, meu Pai, colocou luz, no que até então estava escuro, estava, meu Deus, ali embaçado, nós não víamos, não percebíamos, talvez algo até que já estava, meu Deus, nós nos acostumamos e parou de ter já peso, parou de ter importância. Eu peço essas duas coisas, coloca a luz, meu Deus, nas nossas trevas e nos ajuda a tomar decisões agora mesmo, nesse culto, nesse momento onde a palavra ainda está fresca na nossa mente, que o entendimento é claro e que ele é integral, de que não temos coisas que fizemos já e nos envolvemos em tarefas do dia a dia. Nos ajuda agora, nos dando a força para a decisão ser tomada, a atitude ser feita, para o comportamento ser alterado, e que assim o Senhor se agrade de nós, que possa, meu Deus, e venha nos abençoar. Quantas palavras que dentro da igreja nós falamos, mas que quando estamos diante da situação não é o que acreditamos de verdade, porque a nossa fé não está em Deus. Quantas coisas que ainda acreditamos só em nós, no que fazemos, em alguém, na promessa de um homem, de uma mulher. Quantas vezes que estamos mais esperando ver como o sistema sinaliza, se comporta, para então seguirmos aquele fluxo. Não, meu Deus, eu peço agora que caia por terra agora toda a base que qualquer pessoa tem naquilo que não é o Senhor, seja num lugar, numa pessoa, seja em coisas materiais, no dinheiro, e que aqui, meu Deus, haja uma dependência no Senhor, que haja, meu Deus, a fé e a confiança no Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. E que então, meu Deus, a cada passo, a cada atitude, a cada postura, que o Senhor, meu Deus, nos honre. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, meu Deus, nos promova. Que o Senhor venha ao nosso encontro. E que o Senhor, meu Pai, possa nos usar como instrumentos de bênção, de paz, de pacificação. Que o Senhor nos use como instrumentos de união, que o Senhor use cada um aqui, meu Deus, como um instrumento teu de crescimento,
de mudanças. Quantos de nós que não teve a felicidade de ter alguém que nos ensinou certo, que nos conduziu, que se tornou a boa referência, mas que podemos agora, meu Pai, pela fé no Senhor, tornarmos-nos a referência certa, fazermos a coisa certa, e o Senhor poder nos usar para dar o passo, para fazer a obra, para sermos, meu Deus, uma base que o Senhor coloca num lugar, numa casa, numa família. Eis-nos aqui, meu Deus, nos ajuda, porque com a Tua ajuda nós já podemos agora mesmo constatar, meu Deus, e a cada dia acrescentar mudanças à nossa vida. E eu tomo posse disso. Que o Senhor, meu Deus, traga, que o Senhor opere mudanças na nossa vida e por meio da nossa vida. Que cada um aqui seja abençoado, que cada homem, meu Deus, seja inspirado pelo Espírito Santo, que cada homem tome como a referência da sua vida o Senhor, a Tua palavra, e que as demais referências que o contaminaram, que o corromperam, que o enfraqueceram para a vida, para ser um esteio, uma coluna, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que a mentira caia por terra, que a imoralidade caia por terra, que a fraqueza caia por terra, mas que o Senhor fortaleça cada um. Que o Senhor levante, meu Deus, aqui homens poderosos, fortes, dependentes do Senhor, homens verdadeiros, sinceros, homens, meu Deus, que são, meu Pai, o esteio, o telhado da sua casa, os limites, a parede, meu Deus, o que protege nas laterais, o que protege, meu Deus, ali de cima de tudo que vem para atingir. Que o Senhor fortaleça, porque, meu Deus, homens de verdade é que definem o mundo, como homens falsos, mentirosos e fracos também estão definindo o mundo. E eu oro para que o Senhor levante no nosso meio homens valorosos, homens valentes, homens poderosos, para que, meu Deus, pelo menos na nossa casa, pelo menos nessa comunidade em que o Senhor tem nos colocado, a Tua casa, e aquilo que está ao nosso redor seja contagiado por poder, por Espírito, meu Deus, pelo Espírito Santo que está na nossa vida, que sai pela nossa boca, pelas nossas mãos, pelo nosso comportamento diário. Que assim o Senhor venha atingir esposas, filhos, amigos, conhecidos, voluntários, colaboradores, sócios, patrões, líderes e liderados. E que venhamos, meu Deus, formar cultura, que venhamos estabelecer a cultura do reino, onde o Senhor nos plantou, que sejamos esses instrumentos Teus, como foi Davi, para aqueles 400 que se associaram a ele. Quando se associaram a ele, eram os piores elementos que havia na sociedade, e depois de um tempo com ele se tornaram no melhor exército que a história já teve. Senhor, nos usa como esses instrumentos Teus. Eu tomo posse do Teu Espírito, da Tua unção, e declaro que cada um aqui receba esse Espírito, receba a Tua unção e viva de acordo com o que está recebendo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.